Bom dia, irmãos. Um grande prazer novamente estar aqui com todos. Agradecemos a Deus por este tempo e também a oportunidade de rever alguns irmãos. Fazia algum tempo, por exemplo, que não via o pastor Kelso e prazer revê-lo hoje pela manhã e saber também que está bem de saúde, né? Agradecemos pelo cuidado dos irmãos, carinho, e estamos muito felizes em poder estar participando desse tempo aqui. Na sexta-feira eu apresentei minha família, mas esqueci de apresentar minha mãe, né? Ela está conosco também, está lá atrás, sentada, a irmã Marta. Então, os irmãos que não a conhecem podem cumprimentá-la depois. Alguns irmãos já conhecem, ela já esteve aqui outras vezes. Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós iremos pensar a partir do verso 25, mas queremos ler versículo 33, Mateus capítulo 6, versículo 33. E o texto bíblico nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque podemos expressar adoração a Ti ao cantar e ler Tua palavra. Muito obrigado porque podemos ler hoje sobre a Páscoa e ver como essa Páscoa tem um sentido mais pleno em Jesus Cristo, onde nós podemos reconhecer aquilo que Cristo fez em nossas vidas, nos livrando do cativeiro, do pecado, nos transportando para um lugar, posição diante do Senhor de justificados. Pai, nós agradecemos por este privilégio que temos, e este privilégio nos garante a oportunidade de estar com as Bíblias abertas agora e estudar a sua palavra. Desejamos que o Senhor possa nos ajudar e nos orientar nesse estudo. Abre os nossos olhos para contemplar a beleza da tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Talvez você já tenha assistido um filme que tem o título Uma Mente Brilhante. E é um filme bem interessante. O filme ele narra a história de um homem chamado John Nash, um matemático prolífico e de pensamento não convencional, que dedica-se ou consegue sucesso em várias áreas da matemática, e isso faz com que ele tenha uma carreira acadêmica respeitável. Temos vários relatos, um filme baseado em uma biografia produzida a respeito desse homem, mas o que chama a atenção das pessoas ao lembrar de John Nash, e a nossa atenção quando assistimos esse filme, é exatamente porque esse homem tem uma mente brilhante, uma mente distinta. É claro que alguns aspectos da sua vida vão ser pautados por causa da sua doença, não por causa da sua mente brilhante. Os relatos afirmam que ele tinha esquizofrenia, sofria com isso, mas observe, ele ainda é conhecido hoje por ter uma mente distinta da convencional, das pessoas que estavam no seu meio. Hoje, irmãos, nós queremos pensar sobre a realidade do jovem cristão e do crente de maneira geral, ter uma mente distinta da sociedade em que vive. Pensando primeiramente para os jovens, eu gostaria de lhe perguntar se você tem sido notável na sua sociedade porque você tem uma mente distinta desse mundo, você tem uma mente que não é conformada a este mundo, você tem uma mente que expressa-se de uma maneira muito particular em uma sociedade que é totalmente perversa e corrompida. É necessário, se queremos viver como Jesus, termos uma mente distinta. Nós vimos ontem um pouco do contexto do capítulo 6, e ontem à noite abordamos os versículos 19 ao versículo 24, e enfatizamos a responsabilidade do crente de desenvolver um coração ancorado nos tesouros celestiais. Isso é uma realidade para nós, é uma responsabilidade para cada crente, é uma responsabilidade para o jovem, sim, mas a Bíblia não foi escrita, nem esse texto, muito menos escrito, somente para os jovens.
Temos uma necessidade para todos os cristãos. Devemos ter corações que possuem âncoras fincadas no céu. O trecho que nós vamos tratar hoje, a partir do versículo 25, trata de uma doença que é muito comum em nossos dias: ansiedade. Não sei quantos daqui, mas posso garantir que mais da metade dos que estão presentes aqui sofrem com essa doença. São ansiosos. Irmãos, é importante nós pensarmos primeiro de uma forma mais abrangente, até secular. Os psicólogos falam que a ansiedade é a doença do século, porque gera muitos outros males na pessoa. Acarreta muitos outros problemas de saúde. Ansiedade atinge crianças, atinge adolescentes, atinge jovens, atinge adultos de meia idade, adultos de idade mais avançada. Nós temos exatamente pessoas ansiosas. É interessante que dentro da língua grega a palavra ansiedade tem a ideia de estrangulamento. Tem a ideia de estar com o pescoço apertado. A imagem de alguém sem oxigênio, atormentada. É geralmente como uma pessoa ansiosa se sente. Pressionada por algo. O nosso contexto também circunda a questão de prioridades. Falamos sobre ansiedade, vamos pensar também sobre prioridades. Quem tem sido sua prioridade? E ontem nós pensamos um pouquinho nos versículos anteriores. Nós vamos observar que Jesus precisa ser priorizado acima de tudo. Ele tem a primazia em nossas vidas. É claro que o contexto gira em torno de riquezas, expressando essa relação de Cristo como superior, tendo a primazia em detrimento às riquezas. Mas nós precisamos observar que não somente na área de dinheiro, mas em todas as áreas da vida, Cristo deve ter a primazia. Irmãos, quando isso acontece em nossas vidas, quando de fato Cristo tem primazia em nossas vidas, nós seremos pessoas obstinadas a Cristo e por Cristo. Nós seremos pessoas que estarão livres, isentas de ansiedade ou preocupações vãs com as coisas vis desse mundo. Estaremos com os olhos exatamente em Cristo. Jesus está querendo mostrar que o Pai cuidará de nós. E com esse pensamento em mente, gostaríamos de enfatizar nessa manhã que o crente ele deve desenvolver uma mente, por isso uma mente distinta, que depende totalmente do Senhor. Você depende totalmente do Senhor. Cantamos o hino Tu me susterás. E você vive essa verdade todo dia? Que Deus, de fato, está sustentando você? Que Deus está sempre amparando você? O grande problema, irmãos, nas nossas vidas é que quando cantamos, nos tornamos talvez os mais hipócritas dos crentes. Porque professamos até uma verdade bíblica, mas essa verdade não está presente em nossas vidas. Devemos desenvolver uma mente de total dependência no Senhor. E nesta manhã queremos observar 3 razões que nos ajudam a desenvolver uma mente assim. A primeira razão é porque uma mente que depende do Senhor revela confiança na provisão do Senhor. E no primeiro estudo eu mencionei algumas histórias de seminarista. Não é história de pescador. São fatos verídicos mesmo. E hoje gostaria de mencionar outra coisa. Quando você vai para o seminário, você passa a aprender um pouco mais de como o Senhor providencia tudo aquilo que, não que nós queremos, mas o que nós precisamos ter e o Senhor julga necessário. Quando eu fui para o seminário, uma das coisas que minha avó me disse foi: você tem certeza que você quer ir? Sim, tenho. Ela olhou para mim assim e disse: mas você sabe que quando você quiser comer uma pizza, você não vai comer. Eu disse: não, tudo bem. E quando cheguei no seminário, eu escutei a seguinte história. Um seminarista estava desejoso, estava ainda no início do seu curso e
procurando um ministério prático, e naquele fim de semana ele havia ficado no seminário. E ele acordou domingo pela manhã, antes de sair para a escola dominical, desejoso para tomar uma vitamina de banana. Irmãos, na casa dos rapazes, se você já foi para o seminário solteiro, o pastor foi solteiro para o seminário? É um pouco difícil, né, a casa dos rapazes, né? Assim, o dormitório dos rapazes tem algumas peculiaridades. Irmãos, não tinha banana. Tinha o leite, mas não tinha banana. E se não tinha banana, não tinha como fazer uma vitamina de banana. E bom, aquele seminarista abriu a geladeira e fechou e foi para o quarto se arrumar. E quando ele estava para sair para a escola dominical, ele foi abrir a porta. E exatamente no trinco da porta, ao lado de fora, o que tínhamos? Banana. Irmãos, você pode até achar que essa é aquelas histórias de trancoso ou de pescador. Mas, bom, pude ouvir da pessoa que experimentou isso. E isso foi de grande incentivo para mim no seminário. Não porque eu vou querer alguma coisa e Deus vai colocar lá no trinco da porta. Mas se Ele julgar necessário, Ele vai providenciar. Devemos exatamente confiar na provisão do Senhor. A ideia, dentro do contexto que Jesus fala, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Vemos que Jesus 3 vezes afirma para nós não andarmos ansiosos. Temos isso no versículo 25, versículo 31, não vos inquieteis, versículo 34, não vos inquieteis. Aqui nós temos uma ordem expressamente negativa. Não podemos fazer isso. Se estamos fazendo, devemos parar exatamente. Aqui não é a ideia de não existir planejamento. Não podemos planejar. Mas é exatamente a ideia que não devemos estar ansiosos sobre as necessidades diárias. Essa expressão de não andar ansioso ou não se inquietar nos traz a ideia de alguém que tem uma atenção dividida, uma mente dividida, a tal ponto que por um momento ele se esquece daquilo que exatamente é necessário. E logo você lembra do exemplo de Marta e Maria, né? Marta, Marta. O nome da minha mãe é Marta, né? E um pastor pregou na igreja e olhou para ela, Marta, Marta. Maria aos pés de Jesus e Marta com uma mente dividida. Talvez um ouvido estava, e a mulher consegue fazer isso, o homem não. A mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Marta talvez estava arrumando a casa, mas querendo ouvir, mais arrumando a casa, mas de vez em quando ouvia alguma coisa. Jesus disse, uma coisa é necessária, uma coisa é essencial. E Maria está fazendo o certo. A casa é importante, mas devemos estar de fato aos pés do Senhor para extrairmos aquilo que de fato é necessário. O Senhor está trazendo uma instrução que nos traz a ideia de repreensão contra a ansiedade. Irmãos, se nós vamos descansar, se vamos confiar na provisão do Senhor, nós precisamos ver que a provisão do Senhor nos ajuda, primeiramente, a perceber a ordem das prioridades, que as coisas existem em uma escala de valores. Nem tudo é essencial, nem tudo é urgente. Nós observamos exatamente dentro do contexto do versículo 25 essa ideia. O argumento de Jesus se desenvolve como os estudiosos falam, do maior para o menor. Ele cita algo grandioso para trazer aplicação em coisas pequenas. Por exemplo, ele cita a vida para falar, para mostrar que aquele que dá a vida vai dar coisas também pequenas, como comida ou bebida. Ele cita o corpo para mostrar que aquele que sustenta o corpo dará roupa para o corpo. Ele exatamente, mais uma vez, traz a ideia de alimento, de vida, para mostrar que aquele que sustenta a vida dará o alimento. Veja, irmãos, isso nos faz pensar que esse Deus é o nosso Criador e Ele nos deu vida. E Ele não abandona a sua criação, Ele nos fornecerá os
acessórios para a manutenção dessa vida. Agora note bem, acessórios. Não são coisas essenciais. São exatamente acessórios. É interessante nós pensarmos que esse tipo de argumentação do maior para o menor, de usar algo grande para tentar mostrar a ação de Deus em algo de menor valor, é expresso por Paulo em Romanos 8,32. Você pode abrir sua Bíblia lá. Romanos 8,32. E o texto bíblico nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, algo grandioso, o ato de Deus entregar o seu próprio filho, e algo de menor valor, nos conceder. Podemos pensar primariamente bênçãos eternas e todas as outras bênçãos relacionadas a uma vida cotidiana. Será que Deus, que nos deu o seu próprio filho, irá ser mesquinho em qualquer outro tipo de necessidade que tivermos e não nos concederá graciosamente, por meio de Jesus, tudo aquilo que de fato for necessário para as nossas vidas? Quando nós de fato confiamos na provisão do Senhor, essa provisão nos ajuda a perceber que as coisas funcionam em uma escala de valores. O grande problema é que às vezes a nossa escala de valor está invertida. Lembro-me de uma atividade que tem para os tochas, acho que é o primeiro manual, o Carneiro, que é exatamente para você fazer uma escala de submissão e valor. Já tem no início Deus. E a partir disso você deve listar estes valores ou níveis de submissão a outras pessoas ou instituições. Irmãos, o grande problema nas nossas vidas é que nós temos muitas vezes uma escala que está se conformando com o mundo, que assume valores seculares e não valores espirituais. Agora veja que a confiança na provisão do Senhor também nos ajuda a perceber, a enxergar as coisas como realmente são. Veja versículo 26 e 27. E o texto bíblico nos diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus está mostrando que a ansiedade é irracional. Quando você não confia na providência do Senhor e vive uma vida ansiosa, você age de modo irracional. Se nós possuímos uma visão do mundo correta, nós vamos exatamente enxergar de modo apropriado as coisas ao nosso redor. Nós vamos mensurar os valores destas coisas aos olhos ou ao crivo das Escrituras. E Jesus tenta direcionar os nossos olhos, irmãos, para essa realidade. O cuidado do Senhor dispensado com a sua criação deve ser um agente motivador para nós confiarmos na provisão dele. O Pai cuida das suas criaturas. Por exemplo, você já viu algum pássaro que vive solto, desnutrido? Já pegou uma rolinha, um pardal, e encontrou ele com fome, magrinho? Não. Parece-nos que dentro dessas palavras de Jesus, estando no monte, é bem possível que aves estivessem passando e olhem as aves, olhem aqui. Temos provas visíveis. Deus cuida da sua criação. O que Jesus está dizendo é que as aves não fazem nada para manter seu próprio corpo ou até mesmo juntar seu próprio alimento. Deus cuida delas.
Deus cuida da sua própria criação. É claro que aqui não é uma instrução para sermos ociosos. Ah, Deus cuida da criação? Então vamos ficar em casa. Vamos simplesmente... Tem alguém da Bahia aqui? Que é baiano? Ah, 2. Já não vou citar exemplo. Vamos deixar para... Senão eles dois não vão mais ouvir o resto da mensagem. O pastor está com raiva da Bahia. Mas, irmãos, não foi porque eu conheço a Bahia, mas é porque uma vez ouvi esse exemplo. Então, depois eu falo só para vocês o exemplo. Mas, irmãos, observe que quando o homem descansa na provisão do Senhor, ele realmente consegue enxergar as coisas como elas realmente são. Ele vai conseguir observar como Deus expressa o seu cuidado. Nós muitas vezes funcionamos como aqueles grandes pensadores da atualidade, que imaginam sim um Deus que criou, mas um Deus que abandonou sua criação, que deu a corda no relógio e se virou, foi fazer outras coisas, e esse relógio está fadado a, durante um período, parar de funcionar porque não teve manutenção ou cuidado. Deus criou a sua criação, e porque Ele criou, Ele ainda vai restaurar essa criação. Deus não está simplesmente deixando essa criação como existe no ditado popular, à lavantu. Não, irmãos, Deus cuida. E porque cuida da criação, Ele cuida também de nós. 2 coisas nós devemos ter em mente quando pensamos em nós, como pessoas que são cuidadas pelo Senhor. Lembre-se que o homem, dentro daqueles dias de criação, expressa-se ou se manifesta como a coroa da criação de Deus, porque foi unicamente o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Quando penso em homem, penso no ser humano. Nós exatamente vemos que foi a este homem que foi comunicado alguns elementos, qualidades, atributos divinos, que permitem que esse homem se relacione com o próprio Criador e com o seu semelhante. O homem é distinto do reino animal. O homem não é um animal racional. O homem é homem e animal é exatamente animal. Se você um dia aprendeu que o homem é um animal que pensa, é errado, é um conceito exatamente antibíblico. O homem é distinto. Os animais foram criados e Deus não continuou em um processo de aperfeiçoamento do animal, não. Deus criou animais e Deus criou uma raça distinta, humanidade. E nesta humanidade Deus imprimiu a sua imagem, para que esta humanidade pudesse se relacionar com o Criador e com o seu semelhante. Então nós podemos ver que o homem é a coroa da criação de Deus. E hoje nós, como crentes, podemos desfrutar, irmãos, de um privilégio muito maior. Porque não somente somos coroa da criação de Deus, mas também permanecemos em relação a Deus como não somente criação dele, mas como filhos dele. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. E no versículo 31, Paulo vai dizer: será que existe alguma coisa que pode afetar esse relacionamento? Não. Que pode mudar essa posição de alguém que foi declarado, se tornou o filho de Deus? A resposta é não. O cuidado de Deus com sua criação deve nos levar a ver exatamente que Deus cuida de nós. E por isso nós devemos descansar na provisão do Senhor. Observe também, irmãos, que nós vamos enxergar as coisas como realmente são quando nós percebemos que a nossa vida não pertence a nós. Quando nós não temos autonomia sobre as nossas vidas. Nós não somos autossuficientes. A autossuficiência é restrita a Deus. Não foi algo comunicado a nós. Veja o versículo 27, onde as palavras de Jesus afirmam: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Temos algum debate sobre qual seria a real medição de um côvado, mas vamos adotar 45 centímetros. E dentro de uma jornada percorrida na vida, a reflexão de Jesus é: quem pode aumentar
45 centímetros a mais de vida. Percebemos, irmãos, que nem mesmo um planejamento sadio e sábio, dependente do Senhor, pode acrescentar um dia sequer à sua própria vida. Esta questão lida com a futilidade da preocupação. Devemos entender que viver pensando exaustivamente no futuro vai nos levar a uma vida que irá mais representar uma futilidade por causa das coisas futuras do que necessariamente uma vida planejada. Eu gostaria que você pensasse um pouco na vida de George Miller. E George Miller ficou famoso por seu grande empenho no auxílio de pessoas necessitadas. Especialmente nós temos o auxílio a crianças necessitadas. E dentro da biografia de George Miller, se você não leu, é uma boa biografia para ler, desafia muito a vida de oração. O seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento, e no seu orfanato existiam mais de 1000 crianças. E diante disso, os funcionários do orfanato chegaram para ele e disseram: não temos nada. Ele respondeu: não peço nada ao homem, a minha aliança é com Deus. Depois dessas palavras, ele entrou no seu quarto e foi orar, e as suas palavras foram as seguintes: Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. Passado alguns minutos, várias carroças pararam de frente ao seu orfanato, bateram em sua porta e disseram: Senhor Miller, fomos entregar os pães para a família real e eles julgaram os pães assados demais. E nós resolvemos passar aqui para não desperdiçarmos ou jogarmos fora. Miller olhou para estes homens e disse: não foi os pães que passaram do ponto, mas foi Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Irmãos, nós ouvimos essas histórias e até achamos que é de outro planeta, né? Que são de crentes super crentes, não. São de pessoas que realmente confiavam na provisão de Deus. Eles entendiam que se Deus quisesse que eles passassem necessidade, eles iriam passar. E glória a Deus por isso. Mas se Deus quisesse que eles tivessem uma mesa farta, Deus iria providenciar com os seus próprios recursos. E Deus seria louvado exatamente por isso. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. E você conhece bem esse texto. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O texto bíblico nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Parece que Paulo está lembrando das palavras de Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não andar ansioso, confiar na provisão do Senhor gera no seu coração paz, descanso. Agora leia comigo o versículo 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente as pessoas leem o versículo 13 achando que podem fazer qualquer coisa, porque Deus está com você. Não. O contexto expressa exatamente uma confiança em Deus, dependência dele. E por causa disso, não importa se vamos ter muita fartura ou escassez, mas podemos exatamente servir a Deus, porque Deus é quem está a providenciar aquilo que é necessário para as nossas vidas. Irmãos, temos confiado na provisão de Deus? Corremos o risco de nós desprezarmos a provisão de Deus, comparando a algo vil. Não sei se você lembra, mas Números capítulo 21 retrata o povo de Israel murmurando, como é de costume observar no Antigo Testamento.
por causa do pão vil, aquele maná que Deus providenciou. Era melhor ficarmos no Egito, lembre-se, eles que clamaram a Deus pela libertação. Êxodo capítulo 1 e 2. E agora eles estão dizendo a Deus que seria melhor ser escravos no Egito do que estarem no deserto desfrutando da provisão de Deus. Corremos o risco, irmãos, de nos portarmos assim. Acharmos que o que Deus nos dá é insuficiente. Acharmos que nós precisamos de um pouco mais, além do que Deus nos concede. Corremos o risco de achar que a provisão não é suficiente, por isso eu preciso trabalhar mais um pouco. Eu preciso estudar mais um pouco. Eu preciso fazer sempre um pouco mais, entendendo que Deus não foi tão generoso na sua provisão. Muito cuidado para não desconsiderar aquilo que Deus lhe dá graciosamente. Segunda razão que queremos observar nesta manhã, além de entender que um coração, uma mente que depende totalmente do Senhor, revela confiança na provisão dele, é que esta mesma mente que depende do Senhor opõe-se à desconfiança do pagão no Senhor. Veja comigo o versículo 28. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ontem nós pensamos um pouco sobre algumas práticas religiosas dos católicos. E outra prática que nós podemos destacar é, por exemplo, a ideia do católico expressar confiança em Deus, dizer que é alguém que confia em Deus, mas ele pede a um santo. Acha que Deus talvez não vai responder se for um pedido direto a Deus, mas ele vai a santo ou santa tal, e a partir disso direciona o seu pedido e é devoto àquele determinado santo. Essa prática revela exatamente um coração de alguém que não confia no Senhor. Alguém que está com uma incredulidade em seu coração, exatamente um coração pagão. Nós, como falei ontem, julgamos muito facilmente os católicos. Mas será que às vezes agimos assim? Agimos como incrédulos diante do Senhor? Eu temo, irmãos, que boa parte dos crentes expressam até uma boa confissão de fé, mas na sua maioria são incrédulos para aquilo que o Senhor pode fazer em suas vidas. A desconfiança, a incredulidade pagã é resultado primeiro de uma falta de conhecimento de Deus. Ontem nós tivemos um tempo à tarde com os jovens e uma das coisas que parece muito simples e serve como boa parte de resposta a perguntas difíceis é que nós precisamos ler mais a Bíblia, conhecer mais a Deus. Você pode até achar, só isso? Se é só isso, por que não fazemos? Se é tão simples, por que não fazemos? Porque nós achamos que precisa de algo a mais. Um coração incrédulo, um coração que não depende totalmente do Senhor, expressa falta de conhecimento de Deus. Já mostramos como Deus cuida da criação, agora observe, dentro do aspecto de seres até que não têm vida. Não sei se você é daquelas pessoas que acham que as árvores são seres vivos. Não são, certo? Não tem fôlego de vida. Entenda isso. Árvore é vegetação. Se não tem fôlego de vida, não tem vida. À luz de Gênesis capítulo 1 e 2, podemos observar exatamente isso.
E aqui nós vemos essa realidade, irmãos. Temos seres ou criação de Deus que tem o cuidado do Senhor, e não somente aquela criação, aqueles seres criados que respiram ou têm fôlego de vida, mas o Senhor providencia até mesmo para a sua criação que não expressam a vida em si mesmo. Versículo 28. Considerai como crescem os lírios do campo. A ideia de considerar é observar atentamente. Contemple os lírios do campo. Se Deus cuida dos lírios, e são belos, e eles não precisam fazer exatamente nada, não trabalham e nem fiam, será que Deus não exerce o mesmo cuidado conosco? Charles Spurgeon disse: adoráveis lírios, como vocês repreendem o nosso nervosismo tolo. Olhando para esses lírios, nós percebemos que Deus cuida e eles não estão ansiosos, e nós estamos. Estamos ansiosos porque não conhecemos Deus. Devemos fazer duas observações aqui. A primeira é que o Senhor está mostrando que o principal motivo para a preocupação é uma falta de fé em Deus. Homens de pequena fé. Homens que não estão desenvolvendo sua fé baseada no conhecimento de Deus. Devemos reconhecer que a incredulidade está associada intimamente com a idolatria. Quando nós substituímos Deus por outra coisa, quando nós colocamos aquilo como o centro das nossas vidas, nós estaremos tornando aquele objeto, aquele desejo como o nosso Deus, e estaremos rebaixando o Senhor a uma posição ou trono menor. Irmãos, observe que a palavra de Deus, quando é rejeitada dessa forma, quando nós simplesmente desprezamos uma ordem de não andar ansioso, tornamos Deus mentiroso, porque consideramos que Deus não está tão certo das suas palavras, porque nós achamos que não são palavras talvez tão aplicáveis a nós. Veja, falta de fé em Deus. Uma segunda observação é que a preocupação com os cuidados dessa vida expressa um pecado sério. O grande problema com nossas vidas é que nós achamos que pecados sérios são pecados públicos, como adultério, roubo, fornicação. Acho que aqui na igreja ninguém foi disciplinado por andar ansioso. Alguém já foi, pastor? Mas você sabia que você seria passivo disso? Porque se a Bíblia diz que nós não devemos fazer e nós fazemos ou realizamos, nós expressamos obstinação contra Deus. Não é uma opção, irmãos. Andar ansioso implica não confiar em Deus. Quando nos preocupamos, estamos agindo como se o Pai Celestial fosse indigno da nossa confiança. Ele não tem muito poder, ele não é suficientemente capaz de suprir as minhas necessidades. Por isso, eu posso me abster dele e procurar resolver as coisas do meu jeito. Precisamos ter muito cuidado. O nosso grande problema é a nossa pouca fé. Jesus advertiu os seus discípulos disso. Homens de pequena fé. Será que nós temos pouca fé no Senhor? A grande diferença entre nós e os grandes heróis da fé não é porque eles estavam num patamar acima do nosso, mas é porque eles tinham fé e viviam pela fé. E nós professamos ter fé e muitas vezes não vivemos por esta mesma fé. Não adianta se isentar da sua responsabilidade dizendo que eles tinham a capacidade ou capacitação do Senhor maior do que a sua. Pastor, eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. Eu espero que você seja também. Porque se não for, você não é crente. Irmãos, observe. Falamos sobre amar a Deus.
mas amamos realmente Deus porque temos fé nele. Podemos descansar no Senhor, sabendo que Ele vai providenciar todas as coisas. Eu pude experimentar isso ontem. O meu carro descarregou a bateria. Na verdade, o carro do meu pai. Estou nele aqui. E a bateria já era velha, deu para perceber pelo estado. E bom, eu pensei rapidamente, o que é que eu vou fazer? Estou numa cidade que não conheço poucas pessoas. Estamos num fim de semana, geralmente a oficina não é aberta. E aí vim andando, cheguei na igreja e o pastor já me disse, mas tem aqui, ó, disque baterias, 24 horas. Irmãos, Deus cuida de nós. Se nós conhecermos Deus, nós podemos, de fato, viver descansando na soberania dEle. Deus tem o controle sobre todas as coisas e, por isso, Ele pode fazer o que Ele apraz, segundo sua vontade, para, assim, abençoar os teus servos. Observe que também, não somente uma falta de conhecimento de Deus gera um coração que desconfia do Senhor, mas também uma falta de relacionamento com Deus. Versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Certamente você, como um bom dono de casa, um pai que entende sua função de providenciar o mantimento para a sua família, você se preocupa talvez quando você perde o emprego. E como eu vou alimentar? Olha, o pastor tem essa preocupação mais do que vocês. Porque o pastor pode até ter carteira assinada, mas ele não sabe quanto tempo vai estar naquela igreja. Ele pode pregar hoje e amanhã chegar uma carta. Pastor, vamos levar o nome para desligar o senhor da igreja. Você vai receber um aviso prévio 30 dias, né? O pastor vai receber uma carta, um comunicado, um WhatsApp hoje, alguma coisa desse tipo. Mas até pastores devem entender. Se relacionam com Deus, que esta preocupação não deve estar em suas mentes. Será que amanhã eu vou ter o meu emprego? Será que a igreja vai me mandar embora? Será que o meu patrão, lá na minha empresa, por causa dessa crise no país que não melhora, vai me colocar dentro dos funcionários que estão para ser dispensados? Irmãos, se nos relacionamos com Deus, vamos fugir destes pensamentos. Jesus disse que quando nós nos preocupamos com o que vamos comer, beber ou vestir, estamos agindo exatamente como os pagãos, que não conhecem a Deus, que não se relacionam com Deus. Note bem que o versículo 32 fala, pois vosso Pai Celeste. Não é impessoal, mas é o seu Pai Celeste. Falando para aqueles discípulos que estão próximos. O vosso Pai Celeste. Falando para nós hoje, se é um crente, é o seu Pai Celeste. É necessário se relacionar. Os pagãos se esforçam para buscar sua própria manutenção e sustento. É interessante que a figura do pagão ou de um gentio dentro do texto bíblico, como podemos ver em Efésios capítulo 2, é exatamente alguém que é alheio de qualquer tipo de relacionamento com Deus. Alguém que não tem nenhuma experiência relacional com Deus. Creio que se você é crente, você não é caracterizado como um pagão. Mas devemos reconhecer que muitas vezes eu e você vivemos dessa forma. A intenção das palavras, não vos inquieteis, já destacamos isso. 32, gentios é que procuram. A intenção verbal por trás desse termo é uma persistente corrida em busca de algum objeto. Uma corrida contínua. É exatamente o foco da sua vida.
Será que vivemos assim? Irmãos, eu reconheço que quanto mais chegamos em cidades maiores, mais difícil é de encontrarmos crentes que têm os seus corações em tesouros celestiais. Porque a cidade grande traz muitos atrativos. E é muito fácil ser pressionado e cair diante do materialismo. De vivermos em prol das coisas. Lembre-se, coisas são coisas. Coisas vão ficar. Suas melhores roupas vão ficar. Seus melhores carros vão ficar. Suas melhores comidas vão ficar. Eu gosto muito de comer e, graças a Deus, a irmã Leila tem sido generosa conosco, né? Temos comido bem. Mas isso vai ficar. Nós não podemos viver para isso. A música certamente estará no céu. Mas a música que nós desenvolvemos vai ficar. Desenvolveremos uma música muito mais perfeita. Não podemos ter nada além de olhos na eternidade. Olhos que são despertados diante de um relacionamento íntimo com o Senhor. Os gentios dedicam seu tempo e energia e se preocupam com estas coisas, mas você que é crente não. Robert Mounce disse o seguinte: a preocupação é um ateísmo prático e uma afronta a Deus. Você pode até dizer que não é ateu, e amém por isso. Mas se você anda ansioso, você está exatamente sendo um ateu na prática, não confiando plenamente no Senhor. Certa vez ouvi a história de um acontecimento em um determinado prédio em São Paulo, que estava em chamas. E rapidamente o corpo de bombeiro chegou e esvaziou todo esse prédio. Mas perceberam que exatamente uma criança estava lá na janela, nos últimos andares. E dentro dessa agonia eles montaram rapidamente uma cama elástica para que de fato aquela criança pudesse jogar e se salvar. Mas ao sair de casa, a mãe daquela criança disse: você não vai ouvir, atender a voz de ninguém. Você vai ficar exatamente em casa. Você não pode abrir a porta para nada. E essa criança, fiel às palavras de sua mãe, estava na janela e os bombeiros dizendo: pula, pula, vamos segurar você, pode confiar. E essa criança não pulou. As chamas consumindo o prédio, a oportunidade de salvar essa criança se esvaindo, e repentinamente essa criança pulou. E os bombeiros ficaram impressionados depois de tanto esforço, tentando convencer essa criança a pular. Secretamente chegou uma senhora por trás dos bombeiros, abraçou a criança e a criança olhou para ela e disse: eu pulei porque a senhora mandou. Confiança. Se tivesse alguma criança pequena, eu ia chamar aqui à frente e bom, se eu colocasse uma cadeira e ela em pé e pedisse para ela se jogar nos meus braços, quase que certeza que ela iria desconfiar que eu iria segurar ela. Mas, por exemplo, se fosse o pai dela, ela iria cair como se estivesse caindo na cama, confiando. Irmãos, muitas vezes, nós agimos como essa criança que desconhece aquele que está ao lado para sustentar, para prover todas as coisas. Infelizmente é que o que está ao lado é Deus, e nós desconhecemos Deus. Nós não confiamos na provisão dele, nós temos uma mente que está um pouco dividida quanto àquilo que ele pode fazer. Você só conseguirá se portar como um filho de Deus se verdadeiramente o conhecer. Se não conhecer Deus, é impossível se portar como Jesus. Isso é um fator distintivo entre um filho de Deus e um filho de Satanás. Paulo pôde se portar exatamente como um filho de Deus. Filipenses capítulo 3.
porque ele tinha muito prazer. Era uma glória. Ele desprezou tudo que ele tinha pelo conhecimento de Jesus. E ontem a pergunta que fizemos, você desprezaria tudo o que você tem hoje? Talvez você é uma pessoa que está na iminência de uma aposentadoria, e no Brasil cada vez mais é difícil, né? Não queremos entrar na tônica de reforma aí da Previdência, não. Questões políticas podemos deixar para uma conversa aqui na sala atrás, né? Mas, irmãos, você abriria mão dos seus benefícios nessa terra por causa de Cristo? Quanto mais estamos presos a esses benefícios, menos estamos alicerçados no Senhor. Você pode conhecer Deus lendo a Bíblia diariamente. Eu poderia até perguntar e pedir para levantar a mão, mas isso poderia ser constrangedor. Mas quantos dos que estão aqui presentes leem a Bíblia regularmente? Estudam a Bíblia regularmente? Eu sei que tem um seminarista que precisa fazer isso, né? Mas até no seminário, isso pode ser um grande problema. Não é porque está no seminário que está desfrutando de um manancial diário com o Senhor. Pode passar 4 anos no seminário e desfrutar de um deserto seco de relacionamento com o Senhor. A última razão que queremos pensar nesta manhã, além de você revelar confiança na provisão do Senhor e opor-se à desconfiança do pagão no Senhor, é encontrar satisfação na vontade do Senhor. Eu não sei quantos dos irmãos gostam de comer. Eu sou uma pessoa que amo comer. Tenho até ganhado alguns quilos por causa disso. Mas eu sinto prazer de comer, por exemplo, até um creme crack. Para mim isso me traz muita satisfação. Teve uma seminarista que uma vez olhou para mim e disse: mas pastor, eu acho interessante porque o senhor até comendo biscoito, o senhor sente prazer. É porque eu gosto de comer. Então não importa o que vai ser a comida, se eu estiver comendo, é uma delícia. O problema é que não pode comer sempre, muito, porque isso vai ter outros problemas para a sua vida. Mas, irmãos, imagine que você está com um pedaço, desculpa, pastor Valnei, torta de chocolate, com chantilly em cima, morangos. Pastor Valnei me disse que está na dieta, né? Eu não ia trazer nenhuma receita tipo lasanha de berinjela, né? Não. Pense nessa torta de chocolate. Quantos aqui gostam de torta de chocolate? Levante a mão, por favor. Amém, né? Irmãos, você vê aquela torta lá na vitrine, no balcão, e você fica desejoso. Eu noto isso com a nossa filha. Ela nunca comeu torta de chocolate, mas tudo que está fora do prato dela, ela deseja comer. Tudo que ela não pode comer, ela quer comer. Parece que gera satisfação nela. O que gera satisfação em você? Quando nós pensamos nas coisas espirituais, a vontade de Deus gera satisfação em você? Porque se não gera, irmãos, vai ser muito fácil nós rejeitarmos o Senhor. Vai ser muito fácil nós simplesmente desprezarmos o Senhor. Desprezarmos as ordens, por exemplo, de não andar ansioso. Desprezar as ordens de não acumular outros tesouros sobre a terra. Se o Senhor não nos satisfaz, vai ser muito difícil viver como Cristo. Mas observe que quando nós pensamos nessa satisfação na vontade do Senhor, podemos destacar 2 razões para buscarmos esta satisfação. Versículo 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando nós temos satisfação na vontade do Senhor, nós iremos enxergar aquilo que realmente tem prioridade em nossas vidas. Nós vimos na primeira razão
a desenvolver uma escala de prioridades. E aqui a enxergar realmente o que tem prioridade única nas nossas vidas. Irmãos, o que Jesus fala sobre prioridade única, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante pensarmos no verbo buscar, um esforço, e dentro da sua estrutura, implica diligência, um foco, uma preocupação com o desejo de obter aquele objeto procurado. É interessante pensarmos que temos um aspecto de continuidade aqui. É uma ação que deve ser realizada constantemente, deve ser o objetivo e o padrão das nossas vidas. Poderia ser talvez pensado e expresso nas palavras: fiquem constantemente buscando este alvo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas lá do alto. Não da igreja do alto. Só para fazer um parêntese aqui, eu falo sempre isso para os seminaristas, porque a nossa igreja é por trás do seminário. Então, temos um muro que separa a igreja e seminário, e já ocorreu algumas vezes de seminaristas irem para a nossa igreja e pedir oração para que Deus pudesse abençoar a vida deles com pessoas para casar, e as pessoas foram da igreja do alto, né? Eles buscaram literalmente as coisas do alto e levaram as ovelhas do alto para outras localidades. Mas aqui não estamos pensando na igreja do alto. Estamos pensando no local onde Deus de fato vive. Estamos pensando na lista de prioridades que devem estar em nossas vidas e que expressam uma vida justa diante de Deus. Aqui não é que você vai buscar a sua justificação, mas você vai buscar expressar o seu padrão justo, padrão que reflete a justiça de Deus nessa terra. É dar exatamente a prioridade a Deus que lhe é devida. Deus é a prioridade máxima e única na sua vida. Agradar a Deus consiste nessa prioridade. Se quisermos ficar ansiosos com alguma coisa, essa ansiedade deve estar relacionada a Deus, o seu reino e a justiça. Isso que nós devemos ficar ansiosos, mas deixe-me perguntar, irmãos. Você foi dormir ansioso ontem para se encontrar com Jesus? Mas você canta, aguarda o dia em que Jesus virá. Você aguarda o dia em que Jesus vai vir mesmo? Você é como aquelas pessoas que Pedro falam, que estão desejando intensamente, que até a ideia é de apressar a vinda do Senhor, na segunda epístola, porque tem tanto desejo de se encontrar com Ele. É a sua prioridade. Olha, se a sua prioridade fosse se encontrar com Jesus, creio que viveríamos tão diferentes do que vivemos hoje. Todas aquelas questões que foram perguntadas lá na sala ontem seriam simplesmente resolvidas, porque iríamos querer nos encontrar com Jesus e nos apresentar da melhor forma. A minha esposa quase não permite eu vir com essa camisa hoje. Essa camisa facilmente amassa. E bom, ela sempre diz, se você estiver com roupa amassada, as pessoas não vão falar de você, vão falar de mim. Como é que pode? A esposa do pastor nem passou a roupa dele. Mas a camisa suportou até agora. Irmãos, observe que dentro deste espectro nós devemos buscar aquilo que os pagãos não buscam. Um pagão, um incrédulo, é exatamente caracterizado, como vimos no versículo 32, como uma pessoa que busca coisas nessa terra, manifesta uma vida que é independente do Senhor. Worsby disse, quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro plano, nossa vida, em nossa vida, Ele cuida de todo o resto. É triste quando não praticamos essa verdade. Mas o cristão que decide viver de acordo com Mateus 6,33 dá testemunho maravilhoso para o mundo.
Queridos, quando dependemos do Senhor, vamos expressar exatamente para o mundo que temos o Senhor que vale a pena servir, que vale a pena seguir. Você já pensou porque nunca uma pessoa que mora com você, que está ao seu lado, lhe perguntou nada sobre o Evangelho, nada sobre Bíblia? Bom, a razão pode ser que ele não tem interesse nenhum, mas a outra razão pode ser que você não é uma boa testemunha. Não tem despertado, não tem manifesto para essa pessoa que existe uma distinção, que existe algo na sua vida que torna você distinto dos outros. Existe uma prioridade na sua vida que você não abre mão por nada nesse mundo. E esta é o Senhor. Observe também que quando nós buscamos satisfação na vontade de Deus, isso nos ajuda a ver o que deve ser combatido. Versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. É correto sim fazer plano para o futuro, mas é incorreto e pecaminoso ficar preocupado com isso e ir ao extremo, a ponto de não viver porque está simplesmente com algumas ansiedades sobre o dia de amanhã. Por que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã? Bom, o texto fala, o amanhã trará os seus cuidados, e acima disso, irmãos, o Senhor também vai cuidar do dia de amanhã. Podemos simplesmente descansar. Jovem, você tem um concurso, uma prova para fazer? Não adianta ficar ansioso, não. Se for vontade de Deus, você vai passar. Agora, estude, certo? Não vai, Deus vai me abençoar, não vou estudar. Deus pode fazer, Ele pode sim, mas Ele não vai fazer. Ele não vai fazer você passar se você não tiver estudado. Porque isso vai levar, sabe o quê? Ao seu orgulho. Aí nem estudei e passei, você acredita? Ele não vai fazer isso para você. Ele vai recompensar você primariamente diante da sua fidelidade a Ele. Seja fiel a Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. É errado, irmãos, ficarmos preocupados com o dia de amanhã, como os israelitas ficaram. Quando receberam a provisão do maná, Deus disse, recolha o que você vai comer hoje, e no sexto dia você vai recolher para o sexto e sétimo dia, e nos outros dias somente o que vai comer hoje. Alguns recolheram mais do que era necessário. Êxodo capítulo 16. E o que aconteceu? Apodreceu. Deu bicho. Não adianta ter o coração ansioso para a vida que segue. O Filho de Deus sabe que o amanhã Deus cuidará, porque está nas mãos daquele que é soberano de toda a terra. Concluindo, irmãos, nós podemos ver que dentro dessa sessão, 3 palavras mostram exatamente o caminho para uma vitória sobre a ansiedade. Fé, Pai e primeiro ou primazia. Devemos ter fé no Pai e colocar, de fato, Ele como o primeiro lugar em nossas vidas. Capítulo 6 nos desafia a fugir da hipocrisia e ansiedade. Isso é uma característica de vida incrédula ao Senhor. Viver como Jesus expressa-se diante de um procedimento distinto. Vimos isso no primeiro estudo. Expressa-se diante de um coração distinto. Vimos isso ontem à noite. E se expressa por meio de uma mente distinta. Todos nós devemos ter uma mente que depende totalmente do Senhor. E a partir disso podemos, de fato, viver como Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos porque temos a oportunidade de mais uma vez sermos desafiados por sua palavra. E o nosso desejo, Senhor, é que nossas mentes, buscando uma distinção deste mundo, possam ser desenvolvidas ou expressarem total confiança em Ti. Senhor Deus, nos ajuda como crentes a não andarmos ansiosos, mas descansarmos na provisão do Senhor. Louvado seja o Senhor por estas verdades da Tua palavra, e nós oramos gratos. Em nome de Jesus, amém.